Hoje é um dia muito quente. É o que, homem? Tá quente demais. Minha nossa. Como tá quente. Acho que tá uns 50 graus. Tá quente mesmo. Vai tudo pegar fogo. Tô até suando. Ok. Vai incendiar tudo. Vou lá pra fora. A panela com água ao fogo possui temperatura? Os cubos de gelo possuem temperatura? A temperatura está relacionada à constituição da matéria. Todos os corpos são constituídos por moléculas, átomos ou grupos iônicos. Estas partículas estão em movimento, assim possuindo energia cinética. A média da soma das energias cinéticas das partículas que compõem o corpo é o que denominamos energia térmica do material. Assim, quanto maior a energia térmica de um corpo, maior será a sua temperatura. O instrumento utilizado para medir a temperatura dos corpos é o termômetro. Atualmente existem 3 termômetros: o Celsius, cujo ponto de fusão é 0 graus Celsius e o ponto de vaporização 100 graus Celsius, o termômetro Fahrenheit, cujo ponto de fusão é 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição 212 graus Fahrenheit, e o Kelvin, onde o ponto de fusão é 273 Kelvin e o ponto de vaporização 373 Kelvin. Para construirmos a equação de conversão, nós devemos estabelecer a seguinte proporção: a variação da temperatura que se quer calcular com o ponto de fusão, no caso o termômetro Celsius, sobre a variação do ponto de ebulição com o ponto de fusão. Fazemos o mesmo no termômetro Fahrenheit. A variação entre a temperatura que se quer calcular com o ponto de fusão e a variação do ponto de ebulição com o ponto de fusão. Estabelecemos o mesmo do termômetro Kelvin. Temperatura que se quer calcular, a variação dela com o ponto de fusão e a variação do ponto de ebulição com o ponto de fusão. E agora nós deduzimos. Duzentos e doze menos 32, 180. E aqui dá 100. Olá galera, agora nós temos uma situação, um problema. A Almi deve aquecer uma certa quantidade de água até 70 graus Celsius.
Após o início do processo, ele quebrou acidentalmente o termômetro e teve que utilizar outro, graduado em Fahrenheit. Nessa escala, o aquecimento deve parar em... Nós temos as alternativas A, B, C e D, e nós temos as informações. Aqui o termômetro Celsius, o ponto de fusão e vaporização do termômetro Celsius, 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, respectivamente o ponto de fusão e vaporização do termômetro Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit e 202 graus Fahrenheit. Aqui, para construir a equação de conversão, vamos fazer o esquema. Aqui primeiro do termômetro Celsius, o ponto de fusão 0 graus Celsius e o de vaporização 100 graus Celsius. Também fazemos o mesmo esquema com o termômetro Fahrenheit. Ponto de fusão 32 graus Fahrenheit e vaporização 212 graus Fahrenheit. Aqui representamos um ponto qualquer no termômetro. E agora nós vamos escrever a função. Colocamos a igualdade entre as duas razões. A primeira, a variação de um ponto qualquer do termômetro Celsius menos o ponto de fusão. Então essa é a variação, que é 0 graus. Fazemos a mesma coisa entre o ponto de fusão, entre o ponto de vaporização e fusão do termômetro Celsius, a variação, 100 menos 0. Também fazemos a mesma coisa com o termômetro Fahrenheit. A razão entre um ponto qualquer, a temperatura qualquer, e 32 graus Fahrenheit, que é o ponto de fusão. Fazemos a mesma coisa com o ponto de vaporização e fusão do termômetro Fahrenheit, 212 menos 32. Ok. F menos 32 repete. E aqui vai dar 180. Simplificamos. Aqui nós simplificamos. C dividido por 20, 100 dividido por 20 vai dar 5, 100 dividido por 20 vai dar 5. E aqui vai dar 9. Assim nós temos a nossa equação de conversão entre as duas escalas. Agora nós vamos utilizar Agora nós vamos utilizar para descobrir que em graus Fahrenheit quanto equivale a 70 graus Celsius. Desmeios pelos extremos. Como vocês podem observar, é um cálculo bem fácil.
Isolamos F, 690 dividido para 5, dá 158. Então F é igual a 158 graus Fahrenheit. Então é isso aí, galera. É a alternativa D. Nossa resposta. Nesse problema, um cientista criou uma escala termométrica D, que adota como pontos fixos a temperatura de ebulição do álcool, 78 graus Celsius, e a temperatura de ebulição do éter, de 34 graus Celsius. O gráfico a seguir relaciona a escala D com a escala Celsius. Nós temos aqui no nosso gráfico, na vertical, o ponto máximo e mínimo que aparece no problema na escala Celsius. E na horizontal, nós temos o ponto mínimo e máximo na escala D. E agora nós construiremos um esquema para desenvolver nossa equação de conversão entre as escalas. Ponto máximo 78 graus e ponto mínimo 34 na escala Celsius. Faremos o mesmo para a escala D. Ponto máximo 80 e ponto mínimo 0. E agora construiremos a nossa equação. Faremos a razão da variação do ponto qualquer na escala Celsius menos mínimo, que é 34, e a variação do ponto máximo e mínimo, 78 menos 34. Faremos a mesma razão agora no outro termômetro. Ponto qualquer D menos 0 e a variação, ponto máximo e mínimo. Agora vamos deduzir. Setenta e oito menos 34, 44. E aqui, D sobre 80. Aqui nós temos a nossa escala, a nossa equação de convenção entre as duas escalas termométricas. Ok. E aqui nós continuaremos o nosso problema. A temperatura de ebulição da água vale em D. Aí nós temos a alternativa A, B, C, D e E. Agora nós vamos encontrar o valor de D nesse problema, onde? Ok, peraí, deu um problema aqui. Ok. Certo. Nós temos que observar aqui que ele está falando do ponto de fusão da água. Nós temos que o ponto de fusão da água, a temperatura de fusão, é de 100 graus Celsius. Ou a temperatura de isso. 100 graus Celsius é a temperatura de ebulição. Então, na nossa equação, nós vamos procurar o valor de D. Escrevemos então a equação
substituindo C, né, por 100, no qual nós vamos procurar o valor de D. Menos 34, 66. Que vai ser o mesmo pelos extremos. Sessenta e seis vezes 80 vai dar 5.280 dividido por 44. Assim, D igual a 120 graus D, termômetro D. Então a resposta é a alternativa D, 120. Ok, galera? Valeu. Até a próxima.